Depois de uma luta épica, o fim da batalha entre Yuji e Sukuna finalmente chegou. E nesse vídeo eu vou te mostrar a batalha completa de como foi o fim do Rei das Maldições, Ryomen Sukuna. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e a batalha do Yuji contra o Sukuna foi insana, sendo a batalha mais difícil de todo o mangá de Jujutsu Kaisen. Então eu peço que, se você gostar do vídeo, para você deixar o seu like, porque deu muito trabalho fazer essa batalha inteira para trazer aqui para vocês. Mas com isso então, vamos agora para Yuji contra Sukuna. Após derrotar Satoru Gojo e Kashimo, Sukuna assume sua forma original para se recuperar dos danos que recebeu nas lutas. E imediatamente então Yuji e Higuruma pulam do céu prontos para lutar contra ele e impedir que ele recupere completamente as suas forças. O plano de Higuruma era pegar Sukuna na sua expansão de domínio, que é um tribunal, e então julgá-lo como culpado. E se eles conseguissem fazer com que Sukuna recebesse pena de morte, então Higuruma ganharia a Espada do Carrasco, uma espada extremamente poderosa que pode matar qualquer pessoa com apenas um golpe, o que seria uma grande força contra o Sukuna. Porém, havia um problema. Não é possível escolher por qual crime Sukuna seria condenado, já que é uma escolha aleatória como efeito do seu domínio. Então era possível que um crime menos grave do Sukuna fosse escolhido, e então ele não receberia pena de morte e Higuruma não pegaria a Espada do Carrasco. Por causa disso, o plano do Higuruma era de pegar o próprio Yuji em seu domínio e acusá-lo do massacre em Shibuya. Porém, ele iria alegar que quem cometeu tudo isso foi o Sukuna, e então jogaria esse crime do massacre em Shibuya para o Sukuna, o que com certeza daria pena de morte. Yuji e Higuruma então colocam seu plano em ação. Enquanto Yuji lutava com Sukuna, Higuruma consegue o pegar em seu domínio e todo o plano vai como planejado. Sukuna é considerado culpado pelo massacre em Shibuya e Higuruma ganha acesso à Espada do Carrasco. Após o veredito, Sukuna começa a lutar contra Yuji, Higuruma, junto com outros feiticeiros Takuma, Kusakabe e Choso, que também entram na batalha. Sukuna imediatamente percebe o crescimento da energia amaldiçoada desses feiticeiros e decide acelerar o ritmo. Ele primeiro ataca Choso atravessando seu braço pelo seu peito. Ele chuta Takuma para longe e joga Higuruma nos escombros. Sukuna fica especialmente impressionado com Higuruma, observando que ele é um gênio com um talento gigantesco, e entra em uma batalha contra ele. Yuji tenta atacar Sukuna, mas ele facilmente despacha o Yuji, comentando que ele é muito chato e não tem nenhum interesse em enfrentá-lo. Higuruma então ataca Sukuna com a Espada do Carrasco, mas facilmente se desviando, Sukuna usa o seu desmantelar e corta os dois braços de Higuruma. Sukuna então para em sua frente e o manda se curar, dando tempo ao feiticeiro. Porém, rapidamente Higuruma se cura e ataca Sukuna fincando a Espada do Carrasco em sua mão, o que já seria um golpe fatal, mas Sukuna já havia previsto e por isso amputou sua própria mão antes de receber o golpe. Então, se cansando do feiticeiro, Sukuna ataca Higuruma com um golpe fatal, e em seus últimos instantes, Higuruma arremessa a Espada do Carrasco para Yuji, que já estava na posição de atacar e perfurar Sukuna com a espada. Porém, no momento do golpe final contra Sukuna, a Espada do Carrasco não funciona, por causa da morte de Higuruma. Sukuna então rapidamente se vira e corta Yuji, mas apesar do golpe, Yuji ainda se levanta se recuperando completamente, o que faz Sukuna perceber que Yuji aprendeu a utilizar a técnica de maldição reversa. Nesse exato momento, Yuta aparece e entra em combate contra o Sukuna. Yuta então revela seu plano para parar Sukuna. Ele ativa sua expansão de domínio, abrindo uma área cheia de espadas, onde cada espada possui uma técnica amaldiçoada que ele copiou. E enquanto ele enfrenta Sukuna, ele fala para Yuji ir atacando a maldição com seu soco que ressoa na alma.
Enquanto a luta continua, Sukuna então nota que a cada soco do Yuji, o seu próprio controle da energia amaldiçoada está ficando menor, e então descobre o plano dos dois. Sukuna percebe que o objetivo do Yuji é atacar a fronteira entre a sua alma e a alma do Megumi, que está adormecida dentro do seu corpo, e com isso fazer com que a alma do Megumi acorde e lute contra o Sukuna de dentro para fora. Sukuna então volta à ofensiva lutando contra os dois, pensando consigo mesmo em como ele não pode usar o seu domínio ou sua técnica de maldição reversa completa pelos danos que recebeu do Gojo. Sukuna retalia Yuji e Yuta com uma saraivada de golpes cortantes, mas logo ele percebe que os dois se curaram e observa como sua produção de energia amaldiçoada cresceu muito, o que o leva a perguntar o que eles fizeram no último mês. Yuta então de repente ataca Sukuna com sua própria técnica amaldiçoada de corte, chocando Sukuna, que imediatamente percebe que Rika comeu um de seus dedos e então copiou sua técnica. Mas, sendo pego desprevenido, ele então é golpeado repetidamente pelo Yuji. Sukuna rapidamente faz um corte no peito do garoto, fazendo Yuji cuspir sangue, mas com toda sua força de vontade, ele se cura e volta a bater em Sukuna com Yuta. Fazendo isso, eles conseguem arrancar um braço do Sukuna, e Yuji aproveita esse momento para acessar a alma do Megumi dentro do Sukuna, para acordá-lo de uma vez por todas. Porém, ao chegar até a alma de Megumi, Yuji descobre algo terrível. Megumi havia perdido sua vontade de viver após ver a sua irmã sendo morta por Sukuna. Megumi não iria voltar. Sukuna então, usando esta chance, desencadeia outro golpe de corte do mundo, o mesmo golpe que matou Satoru Gojo, cortando Yuta completamente, enquanto também cortava severamente o Yuji. Mas enquanto Sukuna focava em acabar com Yuji e Yuta, ele acaba abrindo a guarda e então a Maki entra no domínio e o ataca por trás direto em seu coração, com a katana divididora de almas, uma arma capaz de atacar diretamente a alma de quem ela atinge. O corpo de Yuta, então cortado ao meio, é resgatado pelo feiticeiro Uyui, enquanto Sukuna volta sua atenção para Maki, com os dois entrando em uma batalha. Maki inicialmente leva vantagem sobre Sukuna, evitando todos os seus ataques e até mesmo jogando em escombros, fazendo Sukuna notar que Maki podia ler seus ataques melhor do que outros feiticeiros. Maki então percebe que após ter o seu coração perfurado pela espada amaldiçoada, Sukuna está gastando sua energia amaldiçoada para fazer seu coração continuar batendo, e se pergunta se ele poderá manter isso durante a luta. A batalha dos dois então continua, com Sukuna ficando fascinado com o corpo celestial restrito da Maki, que desafiava toda a base do Jujutsu, e a agradece por lhe dar algo para pensar, se vale mais a pena aprimorar seu corpo ou a sua energia amaldiçoada. Sukuna então atinge Maki no peito com um flash negro, mandando ela para muito longe, mas nesse momento Choso entra na batalha. Ele ataca Sukuna com um ataque de sangue perfurante, mas Sukuna facilmente se esquiva, e também o acerta com um flash negro. Conforme Sukuna foi acertando esses flashes negros, seu controle de sua energia amaldiçoada continuou aumentando, até o ponto em que ele já estava quase conseguindo recuperar sua técnica de maldição reversa. Vendo então Choso em perigo, Yuji também parte para cima de Sukuna novamente, e ao ver Yuji ali, Sukuna sentiu um estranho presságio de que os golpes do Yuji iriam ser flash negro. Yuji então ataca Sukuna liberando um flash negro que joga o Rei das Maldições forte contra a parede. Sukuna se levanta e se prepara para lutar contra o Yuji 1 contra 1, mas é atingido por outro flash negro em sequência. Enquanto a luta continua, Sukuna percebe que Yuji possui novas técnicas amaldiçoadas, como a manipulação de sangue, assim como Choso, e também uma técnica de corte, assim como as técnicas de corte do próprio Sukuna, que o corpo do Yuji assimilou enquanto ele estava dentro dele. Porém, Sukuna não estava preocupado com essas técnicas, seu problema eram os golpes flash negro que ressoavam em sua alma.
E enquanto continuava a luta, Yuji continuava acertando um flash negro atrás do outro em Sukuna. Sukuna tenta contra-atacar, criando cortes em Yuji, mas ele continuava atacando sem parar, acertando vários flash negros seguidos. Sukuna ficou furioso com Yuji, mas no fim, ao receber 7 flashes negros em sequência, Sukuna não conseguiu recuperar a técnica amaldiçoada reversa. No entanto, os flashes negros anteriores que Sukuna acertou permitiram que ele recuperasse uma de suas técnicas perdidas anteriormente. Com as costas contra a parede, Sukuna então ativa uma versão incompleta de sua expansão de domínio, Santuário Malevolente, com uma barreira aberta que duraria apenas cerca de 99 segundos. Mas com esse tempo, Sukuna planejava causar o máximo de estrago possível. Ele também ativa sua técnica Chama Divina e, colocando um voto em si mesmo, ele intensificou ainda mais as suas chamas, fazendo com que ela consumisse tudo dentro do seu domínio, criando uma grande explosão. Vendo isso, Choso imediatamente corre em direção ao Yuji. Ele cria uma barreira de sangue em volta dele e então se sacrifica para que Yuji continue vivo. Depois que o domínio acaba e suas técnicas amaldiçoadas são esgotadas, Sukuna então vai confrontar Yuji, que agora estava ao lado de Aoi Todo. Aoi Todo voltou para a batalha com um novo mecanismo no lugar de seu braço, que o permite ativar sua técnica Boogie Woogie de troca de posições até 50 vezes por segundo. Yuji e Aoi Todo então usam isso a seu favor para atacar Sukuna, que fica completamente perdido com as trocas incessantes e sem padrões que Aoi Todo fazia. Sukuna, percebendo que seria impossível se adaptar, decidiu em vez disso esperar pelo único momento em que a troca seria óbvia. Sukuna presumiu que no auge do foco do Yuji, o Aoi Todo blefaria uma troca e seria esse momento em que ele atacaria. Porém, no momento em que Yuji estava em seu foco e Sukuna tinha certeza que o blefe seria naquele momento, de repente, um corvo da Mei Mei aparece acima dele, fazendo Sukuna achar que interpretou mal a situação, e que na verdade não seria um blefe. Aoi Todo trocaria Yuji de posição com um corvo. Sukuna então tentou atacar a posição do corvo, mas na verdade este era o plano de Aoi Todo. E o corvo estava lá apenas para enganar o Rei das Maldições. Assim então, Aoi Todo realmente estava blefando e Yuji acertou Sukuna com mais um flash negro. Quando os dedos de Yuji perfuraram seu peito, Sukuna tentou ativar seu domínio mais uma vez, mas de repente ele foi interrompido e pego de surpresa por outra pessoa. Para seu choque, a figura que apareceu diante dele era o feiticeiro mais forte dos dias modernos, que ele havia matado antes, Satoru Gojo. No entanto, ao ver o padrão de pontos em sua cabeça, Sukuna percebeu que aquele era na verdade Yuta Okkotsu, que havia tomado posse do corpo do Gojo. Yuta copiou a técnica de Kenjaku e transferiu seu cérebro para o corpo do Gojo. Ao ver isso, Sukuna ficou em êxtase e deu um soco em Yuji, o mandando para longe, enquanto começava a ativar sua expansão Santuário Malevolente mais uma vez, enquanto Yuta ativava o Vazio Ilimitado. As duas expansões então se anulam, e enquanto disputam para ver quem ficará no controle, Sukuna e Yuta entram em uma batalha 1 contra 1. Enquanto está no corpo do Gojo, o Yuta não consegue usar nenhuma de suas técnicas, a não ser o Ilimitado e os 6 olhos, e percebendo isso, Sukuna sabia que a única técnica que Yuta poderia usar para feri-lo era o roxo. Com isso em mente, Sukuna voltou à ofensiva, desesperado para não deixar Yuta carregar o roxo. Porém, de repente, Yuta puxa um gravador para perto do Sukuna e desse gravador sai a voz do Inumaki, com sua fala amaldiçoada, dizendo para Sukuna não se mover. Com isso então, Sukuna congela por alguns segundos, o que já é tempo suficiente para Yuta carregar o seu roxo. Esse ataque causa o colapso das barreiras, tanto de Yuta como do Sukuna. Porém, Sukuna sai com poucos danos, notando que Yuta ainda não estava acostumado a controlar o roxo. Mas assim que a barreira é desfeita, Yuji e Aoi Todo não perdem tempo e partem para o ataque.
Usando sua troca de posições, a Oitodo faz com que Yuji chegue perto do Sukuna e consiga acertar vários golpes nele, que ressoam diretamente na alma de Sukuna, o que o força a torcer os seus dedos, mas ele rapidamente os engole novamente, só que agora preocupado, já que os golpes do Yuji estão acertando diretamente na barreira entre a sua alma e a alma do Megumi. E se esses ataques continuarem o atingindo, ele não seria capaz de manter o controle de seu corpo atual e perderia a luta. Sukuna então mudou de tática e simplesmente passou a evitar os ataques de Yuji enquanto tentava derrotar os outros feiticeiros. Com um flash negro, ele acerta a Oitodo, o jogando no chão e o tirando da luta. E também por ter conseguido usar o flash negro mais uma vez, Sukuna recuperou sua técnica amaldiçoada reversa. Porém, Yuji continuou atrás dele. Yuji acerta um soco em Sukuna e o joga para o chão com toda a força, e também tenta usar a técnica desmantelar para cortá-lo. Mas Sukuna se esquiva facilmente, reconhecendo que esta técnica representa um perigo, mas ao mesmo tempo é inútil se não consegue o acertar. No entanto, para o seu choque, de repente Yuji faz os sinais de mão para uma expansão de domínio, e ativando sua expansão pela primeira vez, ele pega Sukuna em seu próprio domínio. Dentro do domínio, Yuji começa a falar de sua infância com Sukuna, e após mostrar os locais que ele mantém memórias, Yuji começou a falar sobre a vida das pessoas. Yuji começou a revelar sua mudança de mentalidade, explicando que até recentemente ele acreditava que a vida era sobre cumprir um papel definido e pensava que se ele morresse cumprindo esse papel, seria uma morte adequada. Mas com o tempo, ele percebeu que não era esse o caso, que simplesmente viver uma vida mundana criando uma família, passeando com um cachorro e até mesmo se isolando sem nada para deixar para trás, ainda existe valor nisso que dá razão à vida. Yuji então afirmou que a maneira como alguém morreu não importa, mas sim que a ideia de alguém tratar essas vidas como inúteis que ele não consegue perdoar. Yuji então fala diretamente a Sukuna que esta era a razão pela qual ele o odiava e que os seres humanos não são ferramentas nascidas com um papel predeterminado. Seja bom ou ruim, não há uma resposta fundamental sobre o que torna alguém humano. Yuji finalmente explicou que ele trouxe Sukuna para o seu domínio para mostrar a ele o sustento das pessoas que ele não vê valor. Sukuna então responde a Yuji que ele entende tudo o que ele estava dizendo e ainda assim não sente nenhuma emoção ou qualquer empatia com os humanos. Sukuna insulta Yuji dizendo que ele é apenas um covarde e questiona se seu ódio realmente se resume apenas a esse discurso. No entanto, Sukuna então percebe que Yuji o trouxe para este domínio como um ato de pena, e Yuji confirma isso. Yuji fala para Sukuna que ele pode matá-lo dentro deste domínio, e por isso exige que Sukuna libere o corpo de Megumi e volte para o seu corpo, e se ele fizer isso, Yuji diz que poupará sua vida. Sukuna então fica furioso com isso e declara que matará e cortará a cabeça de Yuji e então matará todos com quem ele se importa. Assim então, Sukuna parte para cima de Yuji e uma batalha entre eles começa novamente. Sukuna admite que ficou surpreso com a pena do Yuji e só isso já foi o suficiente para despertar sua raiva, mas de repente, por causa dos golpes do Yuji acertando a alma do Sukuna e a do Megumi, a alma do Megumi de repente começa a acordar dentro do Sukuna e consegue recuperar o controle suficiente do corpo para lançar uma sombra para segurar Sukuna no lugar. Sukuna percebe imediatamente que isto era obra do Megumi, porém já era tarde demais. Yuji, se aproveitando, vem com tudo pra cima dele, acertando vários golpes seguidos, com Sukuna sendo finalmente dominado, percebendo que sua técnica amaldiçoada reversa não estava sendo suficiente para acompanhar os danos. Por fim, antes que Yuji pudesse finalizá-lo, Sukuna usou o santuário para quebrar a manopla do braço do Yuji, mas antes que o Rei das Maldições pudesse ativar sua própria expansão de domínio completamente,
Ele ficou chocado quando Yuji revelou que abaixo da manopla ele estava escondendo sua mão com 2 dedos faltando. Ao ver isso, Sukuna percebeu que Yuta na verdade usou o próprio dedo do Yuji para copiar as técnicas do corte do Sukuna, já que Yuji já tinha dominado essas técnicas, então ao comer o dedo do Yuji, ele ganharia os poderes de corte. E imediatamente ao entender isso, ele percebeu que havia mais um dos seus 20 dedos em algum lugar por aí. Então, em outro lugar, na sede do Jujutsu, onde o 20º dedo do Sukuna estava, de repente a Nobara Kugisaki, que havia despertado há pouco tempo, o atinge com a sua ressonância, transmitindo dano imediatamente para a alma do Sukuna, que sente na hora e fica paralisado no local. Sukuna reconhece a técnica imediatamente e entra em pânico, agora que não consegue ativar seu domínio e não pode mais se defender contra a técnica do Yuji. O Rei das Maldições foi então atingido mais uma vez por Yuji, tossindo um dedo pelo golpe. Sukuna então dá um soco desesperado em Yuji e tenta avaliar sua situação. Ele percebe que Yuji já havia passado de seu limite devido ao consumo de energia amaldiçoada para ativar o domínio, e por causa disso ele não conseguiria mais usar a maldição reversa. Então, confiante de que ele poderia vencer, ele vai em uma troca de golpes com Yuji. No entanto, o que Sukuna não esperava era que Yuji daria um golpe duplo com atraso da energia amaldiçoada, e quando o segundo impacto chegou, ele perdeu o equilíbrio. Yuji então se preparou e anunciou a Sukuna que era hora de acabar com esse ciclo de maldições e então atingiu o Rei das Maldições diretamente no peito com um flash negro, fazendo seus olhos ficarem vazios. Sukuna reconheceu a situação cada vez mais terrível e como última tentativa, ele tenta desmoralizar o Megumi como último esforço para quebrar seu espírito e manter o controle sobre o seu recipiente. Mas para a surpresa do Sukuna, Megumi havia encontrado uma vontade nova de viver, rejeitando completamente as tentativas do Sukuna de subjugá-lo. Yuji então ataca com um golpe implacável, separando a alma do Sukuna do corpo do Megumi e liberando finalmente o corpo de seu amigo do controle do Rei das Maldições. Já agora, sem um recipiente, Sukuna começou a definhar, sendo reduzido a um simples espírito amaldiçoado. E mesmo em seu estado enfraquecido, ele tentou desesperadamente recuperar o corpo de Megumi. Mas, pela primeira vez, o medo passageiro da morte o agarrou. Yuji, de pé sobre o Sukuna em deterioração, implora ele para se fundir de volta ao seu corpo original e viver com apenas um dedo. No entanto, o Rei das Maldições simplesmente elogiou Yuji por manter essa fachada de bondade por tanto tempo. Ele então lembrou Yuji que ele permanece uma maldição até o fim, enquanto a sua forma se desintegrava em pó, pondo um fim ao reinado de Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições, de uma vez por todas. E assim, a batalha finalmente chega ao fim.